Fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo para estar falando do Palmeiras. Vocês estão aí ligados no jogo de amanhã? Então fica preparado aí e vamos acompanhar o pessoal do debate que tem aí para falar sobre o Palmeiras nesse jogo entre Botafogo e Palmeiras, que vai ser 1 hora amanhã. Então fica ligado aí. Nesse filme, meu amigo, pelo menos você corre, corre. Escale as escadas. Bom dia pra vocês, o Parque. Tudo bem por aí? Tudo bem, Mota? Um abração para você, para o gigante, para a pequena notável e para o fã de esportes. Eu poderia estar na escadaria do Rock Balboa, mas seria muito previsível. Eu vim então para Downtown, para o centro de Filadélfia. Aqui atrás de mim parece a Avenida Paulista, mas não é. É a 15ª Rua aqui em Filadélfia, que já começa a viver essa expectativa do jogo de amanhã entre Palmeiras e Botafogo. A gente está aqui vivendo no fluxo do Mundial de Clubes, mas amanhã Filadélfia, oitavas de final de um Mundial com Palmeiras e Botafogo. Parece aleatório, mas é verdade. Mota, começou agorinha, o último treino do Palmeiras antes desse super jogo, esse super duelo. O treino lá na Carolina do Norte, lá em Greensboro. O Palmeiras sai daqui a 4 horas de avião de lá, vem para cá, dá 1h30 de voo. E hoje, no fim da tarde, tem papo com o Abel Ferreira lá no Lincoln Financial Field, espetacular estádio do Philadelphia Eagles. Aliás, é um grande complexo esportivo. Tem o estádio de futebol, tem o estádio de beisebol do lado e tem o ginásio do Philadelphia 76ers, tudo num pacotão só. Maravilhoso. Mota e amigos, o que é que o Abel pode trazer para esse jogo de amanhã? A questão em relação à parte física é o Aníbal Moreno. O Murilo a gente trouxe em primeira mão anteontem. Murilo tá fora do Mundial, infelizmente não vai jogar mais com uma lesão muscular. O Aníbal Moreno, que perdeu o jogo contra o Inter Miami com edema na coxa, veio trabalhando desde então e vem evoluindo bastante. 2 últimos dias trabalho no campo pro Aníbal. Há um otimismo muito grande que ele vai estar à disposição. Isso é quase certo. E aí o Abel vai ter que resolver se retorna ele ao time titular. Fez 2 ótimos jogos contra Inter Miami, contra Porto e contra o Ali, ou se ele resguarda um pouco para manter intensidade e não ter o risco de agravar a lesão, e essa é uma preocupação, e coloca o Emiliano Martínez no meio campo. Certamente Evangelista com o Rios não vai acontecer. Outras questões que o Abel tem a resolver já são de parte tática, de parte técnica, em relação ao Maurício, que deve jogar no lugar do Rafael Veiga, e para mim uma questão que é principal, que está ligada ao Estevão. Tentar potencializar a recuperação técnica do Estevão para um jogo tão importante. E aí, no meu entendimento, é tentar tirar o Estevão só da ala pela direita, dar mais campo para o Estevão jogar, como foi no crescimento do Palmeiras na temporada brasileira e sul-americana, depois do Paulistão, quando ele fez essa troca. Tem opções o técnico Abel Ferreira antes de um jogo em que ele se sente mais confortável. O Abel disse após a classificação que se ele soubesse antes do Mundial que enfrentaria um time brasileiro, o Botafogo, nas oitavas, ele assinaria, porque as perspectivas eram de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. No meio da tarde, Palmeiras chega aqui na Filadélfia para esse tremendo duelo, como se fosse Rock Balboa e Ivan Drago, valendo pelas quartas de final do Mundial. Mota. Show de bola, Zupac. Você volta aqui no Sport Center pra gente falar muito mais desse jogo Palmeiras e Botafogo. A gente segue falando dele, na verdade, mas quando eu digo que ele volta é porque ele traz o lado do Palmeiras. O lado do Botafogo, acompanhado pelo André Linares, é com ele que a gente vai agora. Abraço pra você, Linares. Oi, Felipe, grande abraço para você e para todo mundo aí no Brasil. Estamos em frente ao centro de treinamento do Philadelphia Eagles, equipe da NFL que recebe o Botafogo ao longo desta semana. A equipe alvinegra fazendo sua preparação por aqui, com treinamento agora pela manhã, o último antes da partida de amanhã contra o Palmeiras, oitavas de final do Mundial de Clubes. O técnico Renato Paiva tem uma decisão para tomar, talvez já até tenha tomado, mas trabalhar isso nesse último treinamento, que é quem vai ocupar a posição do Gregory, que está suspenso. Opções, por exemplo, de colocar o Newton atuando no meio de campo ou mesmo mudar um pouco a formação tática. O Cuiabano aparece como uma opção importante para o treinador nesse duelo contra o Palmeiras. Quem falou também da expectativa para essa partida foi o Matheus Ponte. Vamos ouvi-lo. Feliz já de estar nessa próxima fase e já com o adversário definido. Acho que, como te falei, já conhecemos ele e vamos preparar o jogo muito bem. Acho que o Mister e o grupo está muito focado para essa próxima partida e vamos dar o melhor de nós para nos classificar para a quarta de final.
treinamento agora pela manhã e à tarde no estádio tem entrevista coletiva do técnico Renato Paiva. Essa noite choveu bastante aqui na Filadélfia, o que ajudou a diminuir a temperatura, estava realmente muito quente por aqui. Ainda assim, na hora do jogo amanhã, meio-dia daqui, começa a partida, 1 da tarde pelo horário de Brasília, o termômetro deve estar de 30 graus para cima, um fator, mas pelo menos não tão quente como nos últimos dias aqui na Pensilvânia. Felipe. Show de bola, show de bola. O Linares também volta, assim como o Zupac. Agora eu tabelo com a Mari e com o Jailson. Mari Pereira, Botafogo e Palmeiras, está chegando a hora. Sua expectativa para essa partida? Gigante. Eu costumava falar na temporada passada que o Botafogo ele era uma equipe que não permitia ao adversário negociar o jogo ali, renunciar, porque o Botafogo é muito convidativo. Era na temporada passada, muito convidativo. Então o time que ficava muito atrás passava sufoco e o time que saía para jogar também passava sufoco. Mas o Botafogo era uma equipe que convidava o adversário a jogar. Essa temporada, eu acho que ele ainda está passando por ajustes, né? Com algumas novidades, o trabalho do Paiva que começou muito tarde, não teve aquela pré-temporada, mas ainda assim tem ali, né? Um pouquinho do que era a temporada passada, um time muito vertical, que acelera, um meio de campo muito forte, tem a ausência do Gregory, é bem verdade, mas ainda assim acho que tem qualidade no elenco, contra o Palmeiras que tem mais variações, né? Eu acho que não são todos os jogadores que estão num nível muito alto, como, por exemplo, o próprio Rafael Veiga, então o Maurício, para mim, é o titular, mas ainda assim é um trabalho muito forte do Abel, então não tem favorito nessa partida. Quero te ouvir também, Jailson, sua expectativa para esse jogo. Então, Mota, vou pegar o gancho do que você falou, porque a gente recebeu aqui o Renato Paiva e ele sabe o que ele disse em relação às questões táticas de mudança que ele fez para o time do Arthur. Ele falou que as movimentações dos jogadores ele não mexeu. A única coisa que ele fez foi colocar mais um centroavante na frente para ter um pouco mais de espaço para os pontas e para os volantes tentarem construir. Ele falou, na movimentação automática, ultrapassagem dos laterais, eu não mexi. Ele falou que gosta muito que os laterais cheguem à linha de fundo, mas que nas movimentações e tal, ele falou que ia mexer o mínimo possível justamente por esse trabalho ter começado um pouco mais tarde. Minha expectativa é semelhante à da Mari, para mim também não tem favorito. Para mim a única questão é que o Renato Paiva aproveitou melhor até agora os 3 jogos que já tiveram na competição, diferente do Abel Ferreira. Só que não tem como duvidar do que o Abel Ferreira vai fazer, né? Vai esquematizar com a sua equipe justamente para um jogo decisivo, porque ele sabe muito bem, sabe jogar o favoritismo por outro lado, sabe tirar o melhor dos jogadores na hora que realmente é necessário, e agora que é a hora do vamos ver, agora que é o mata-mata. Então vamos ver como vai ser. O Abel Ferreira vai ter que trabalhar mais individualmente em cima dos jogadores e vamos ver o que o Renato Paiva vai fazer para substituir justamente o Gregory, que é um cara que vai fazer muita falta. É isso, você vai acompanhar a super cobertura na ESPN. Fala, rapaziada, finalizando aqui mais um vídeo aí do Palmeiras. Vocês que ficaram ligados no Verdão, acompanhando todas as notícias que vem do Sport Center, do pessoal também da Renata Fã, o pessoal que debateu, né? Quem pôde acompanhar aí. Então é isso aí, galera. Vocês vão estar acompanhando o jogo de amanhã. Eu vou estar falando também, vou estar postando vídeo para estar concluindo, né? Sobre o jogo. Assim a gente fica na torcida aqui. Espero que o Palmeiras faça um bom jogo. E assim, na minha opinião, o Palmeiras tem tudo para arrebentar o Botafogo. Não tem essa história. Da mesma forma que o Botafogo tem time, o Palmeiras também tem. Só basta confiar e escalar bem escalado. Eu espero que o Abel acerte essa mão. Está precisando de ver isso aí. Tentar colocar o Paulinho no primeiro tempo, nem que seja no primeiro tempo, para preparar ele para isso, né? Ele e o Maurício, e vem com uma força máxima aí para enfrentar o Palmeiras. O São Paulo, quer dizer. São Paulo é o Botafogo. E outra coisa, se não jogar a bola, o Botafogo vai destruir, cara, porque eles vão vir na vontade mesmo. Eles já conhecem o Palmeiras também conhece eles. Então é só entrar bem escalado. Espero que o Abel tá fazendo um bom trabalho. Espero que ele prepare esse time para passar o Botafogo amanhã, esse sábado, a 1 hora. Vou ficando por aqui, até a próxima aí.